Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Agora sim, eu queria que você ficasse de pé. Abrisse a Bíblia comigo, por favor, Data Show, em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7, uma passagem, tenho certeza que muito compartilhada, muito já ministrada, muito já vivida, né, como cristão. Tenho certeza que você já deve ter acompanhado nesse ambiente. Gênesis capítulo 4, do versículo 1, diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Versículo 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passar que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, nós entoamos canções a ti. Nessa manhã, Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia em nossas vidas que se renovaram. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem derramado sobre nós, a cada dia que passa, a verdade do teu Espírito, nos guiando a toda a verdade. Pai, obrigado porque temos a oportunidade, e como igreja, Senhor, poder levantar as mãos, abrir a nossa boca, falar para quem quisermos que o Senhor vive, que o Senhor reina. Oh Deus, obrigado porque temos o privilégio de ser chamados teus filhos, Pai, e ver com os próprios olhos a grandeza do teu amor, a grandeza do teu cuidado em cada ponto da nossa vida, em cada situação. Pai, que essa palavra fique gravada em nosso coração, que tudo que fosse ministrado nessa manhã encontre repouso em nossas vidas, em nome de Jesus. E todos digam: glória a Deus. Irmão, se você vai anotar essa ministração, ela tem como título Deus e os que vivem com Ele. Pode sentar. Deus e os que vivem com Ele. Esse é o tema da ministração da palavra de hoje. Antes de adentrar na palavra, deixa eu deixar aqui algo já claro para os irmãos. Segunda-feira que passou, nós tivemos aqui um tempo muito gostoso de oração, de guerra, de batalha, pela vida do pastor Álvaro e o irmão Ângelo. Amém? Irmãos, e de uma forma extraordinária, Deus agiu. Como sempre, Ele sempre faz algo extraordinário. Deus, Ele é maravilhoso. E tanto a cirurgia do pastor Álvaro quanto do Ângelo foram uma bênção, tiveram êxito naquilo que foi programado, naquilo que foi dito. E realmente o Senhor agiu de uma forma extraordinária. Estou passando aqui para reforçar aos irmãos que o pastor Álvaro já está em casa, o Ângelo já está em casa. Todos os irmãos têm um contato deles, se quiserem marcar a visita, daí eles agendam, fazem como tem que ser. Mas tanto o pastor Álvaro quanto o irmão Ângelo já estão em casa e se recuperando muito bem. Quem pode dar um glória a Deus? Foi um tempo de muita apreensão, mas Deus agiu como sempre. Obrigado, meu querido. Como agiu na vida desse homem também aqui, ó. Deus interviu com a mão poderosa. E assim foi também na vida do nosso pastor Álvaro, do irmão Ângelo. E ali eles estão mais um tempo conosco e vão ficar até Jesus decidir, né, quando chegar a hora, né? Pastor Álvaro, conversando com ele depois, o médico dizendo assim, que geralmente uma pessoa, quando ela faz hemodiálise, ela toma um remédio chamado heparina, né? Que deixa o sangue mais fino, para dialisar melhor, enfim. Então, tecnicamente, ele fica mais... tanto que o pastor Álvaro, quem sabe, anda mais perto. Se bater a mão aqui, já abre uma ferida, já fica... Tem que botar eu ia dizer uma fita isolante, não,
esparadrapo, olha o Juninho aí, né? Já tem que botar, que senão sangra, e enfim. E por precaução, né, ele foi lá e solicitou 2 bolsas de sangue para fazer a cirurgia e tudo mais. Mas você imagina, ele fez uma retirada de um órgão e graças a Deus o sangue não descontrolou, deu tudo certo. E o médico disse assim, eu não sei como isso aconteceu. É lógico que a gente sabe, né, irmãos? Da mesma forma, o irmão Ângelo também, estamos em oração pela vida do Ângelo. A gente sabe que ainda existe uma guerra a ser vencida, porque ele precisa de um retorno do exame para saber se vai ter que ser feito algum outro tipo de tratamento, como químio, mas nós estamos crendo em nome de Jesus que isso não vai precisar também, amém? E se precisar, o Senhor está com ele, assim como nós também como igreja, amém, irmãos? Deus é fiel em todo o tempo. Irmãos, esta semana eu tive, assim, bastante, um tempo assim, que eu digo para os irmãos, bem interessante do agir de Deus. Eu sempre digo que, quem me conhece há muito tempo sabe disso, que eu sou uma pessoa que estou atenta a tudo que o Senhor tem falado, tudo que Ele se move, tudo como Ele fala. Eu entendo que, eu acho que a gente é pouco da nossa parte dizer assim, agora eu vou tirar um tempo com Deus. Ele vive 24 horas conosco, então eu vivo o tempo com Ele. Tudo que eu faço, tudo que eu peço, tudo que eu falo, tudo como as coisas vêm na minha vida, eu sempre me posiciono desse jeito. Confesso para os irmãos que não é fácil e também não estou dizendo que eu sou ultra mega power anjo, não existe nenhum tipo de auréola, nem asinha aqui, ou como Davi Gruber fala, o pó de anjo, não tem nada disso. Passo pelas mesmas provações, passo pelas mesmas dificuldades, tenho os conflitos internos de como fazer e não fazer. Porém, eu sempre entendi na minha vida algo muito interessante, que é a praticidade. Eu creio que isso, principalmente nos dias de hoje, tem sido eu vou dizer assim para você, talvez uma das grandes feitorias, vamos dizer assim, na vida do ser humano, ele ser prático. Ele se posicionar dentro daquilo que tem que ser feito e pronto. Às vezes você fala assim, pastor, mas é fácil para o senhor, porque o senhor é pastor. Não, irmão, não é fácil para mim, porque eu sou pastor, e nem por qualquer outra pessoa que decide viver dessa forma. Agora, eu já preguei aqui em cima desse altar, dizendo que decisões é como se fosse uma porta que se abre por dentro. Ninguém pode tomar decisão por você, ninguém pode fazer por você, você não pode fazer pela pessoa que você mais ama na face da terra algo. É ela que tem que decidir isso, não é verdade? É ela que tem que dizer assim, não, eu quero ser diferente, eu quero fazer isso, ou eu quero terminar um ciclo dessa situação na minha vida. Então, um posicionamento também está ligado a essa praticidade. E eu já falei também sobre isso, que é muito interessante que o que nós estamos vivendo como cristão nesses dias aponta para Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Tudo que eu e você estamos passando aqui na terra, irmãos, ela já foi escrito, já foi determinado, já foi algo muito claro sobre nossas vidas. Salmo 139, versículo 16, diz que todos os nossos dias são contados pelo Senhor. Já está escrito. Essa semana eu fiz um reels, né, sobre essa situação. Eu tenho procurado e vou continuar fazendo exatamente sobre isso. Quem dera a gente pudesse orar dessa forma, né, que todos os dias nós abríssemos os nossos olhos e disséssemos assim, Senhor, que eu viva hoje exatamente como o Senhor já escreveu a meu respeito. Seria tão bom, né, irmão? Seria tão prático, seria tão realizador no ponto de vista de saber que tem um Deus que ama, que protege, que tem interesse da gente viver bem. Seria tão interessante isso. Porém, a gente sabe que Satanás, que é o inimigo daquilo que destrói tudo que Deus fez, porque Satanás veio para isso, roubar, matar, destruir, ele não deixa que isso aconteça. Então ele coloca situações mal resolvidas para a gente ficar parado, ele coloca, respostas atravessadas no momento em que você não está preparado para ferir tua alma, ele coloca situações para que você veja, e olhe para homens e não olhe para o Senhor, e sim, ele é craque em fazer sempre as mesmas coisas. Satanás, ele é expert em fazer sempre as mesmas coisas, de formas diferentes. E essa semana eu fui levado muito a esse lugar de, digamos assim, peraí, eu vivo aqui para quem? Eu me movo por quem? Eu amo a quem? Você precisa entender, almas, desculpa que eu vou falar algo para você muito, talvez para ti choque isso, ou de uma forma te deixe assim a pensar. Mas se você respondeu que você vive para tua esposa, você está errado. Se você respondeu dentro de você que você vive para a sua família, você está errado. Se em primeiro lugar você colocar o teu filho ou a tua filha, você está errado. Se você colocar em primeiro lugar os teus sonhos, você também está errado.
Porque você tem que compreender algo. Isso é a praticidade de um filho de Deus. Você vive primeiro para adorá-lo em espírito e em verdade. Quem crê nisso, diga amém. E isso já nos coloca numa condição diferente de tudo aquilo que a gente está ouvindo falar. Porque se eu entendo que João 4 diz que ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, eu tenho que compreender que eu tenho que adorar ele, eu tenho que viver para ele e eu tenho que responder a ele aquilo que ele tem a meu respeito. Quem crê nisso, diga amém. Então tudo que eu faço na vida, tudo que você deveria fazer, ou tudo que nós deveríamos fazer, parte daqui. Você pode levantar sua Bíblia e dizer assim: o que a Bíblia diz a meu respeito é. Então, a gente hoje precisa compreender isso, irmãos, como cristãos. Talvez o grande segredo, vamos colocar assim, porque eu não creio que venha numa nova revelação. Eu sou totalmente contra quando quem diz assim: não, Deus tem derramado uma nova revelação. Não, Deus não vai revelar outra coisa. Não existe isso, senão Jesus não deveria ter falado o que ele falou nos últimos momentos de suspiro da vida dele, quando ele disse assim: ó, está consumado, tudo que o Senhor planejou eu consegui realizar. Então tudo já está em Cristo. Quem crê nisso, diga amém. E a cruz, irmãos, não é um ponto final, é uma passagem. É um começo de algo, assim como o cristão, a morte. A morte não é o fim, é o começo daqueles que amam a Deus, porque é morar numa eternidade preparada por Ele. Quem crê nisso, diga amém. Então é uma simplicidade, é uma praticidade que eu e você temos que entender. Talvez até hoje você caminhou do seu jeito, talvez até hoje a sua forma de pensar seja essa, mas deixa eu te dizer, quem vai sofrer é você se não entender que Cristo já preparou tudo para mim e para você. E dentro disso é necessário nós compreendermos que existem verdades que estão na palavra de Deus a nosso respeito de como viver e de como se posicionar. Por isso que eu insisto todas as vezes. Nós, irmãos, estamos falando da volta de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Mas também nós temos que entender que existe uma igreja que vai ao encontro dele. E uma igreja que vai ao encontro com ele se prepara, se adorna, cria uma expectativa em seu coração. Ela não fica de braço cruzado. Ou você já viu uma noiva se preparando para o casamento? O casamento é 7h30, ela 7h29. Ah, eu vou casar hoje. É verdade, vai lá e bota a roupa. Não, é um dia antes, 3 dias antes, ela começa a tomar Buscopan porque está doendo a barriga, é Floratil, é tudo, porque começa a desarranjar tudo, está nervosa, está apreensiva. Chega o dia, 7 horas da manhã para ela estar no cabeleireiro, ela chega às 6h30 batendo, vamos. Dá meio-dia, ai, parece que não vai ficar pronta. E eu nunca vi um negócio desse. O casamento tem 8 horas, começa a arrumar 7 horas da manhã, ainda chega atrasado. Não dá para entender isso. Até hoje não dá para entender isso. Não, são mistérios, né? Como diz nossos irmãos, é mistério. Mas uma igreja que se prepara. Por isso que eu entendo, irmãos, em Cristo de Jesus, que existe uma verdade preparada para seus filhos. Quantos são filhos de Deus aqui? Diga, eu sou. E no texto de Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 7, a gente vê uma situação muito interessante que deveria ser norte para nós. Entenda isso. Entenda isso. Você vê aqui a vida de Adão e Eva gerando Caim e Abel. E nesses 7 versículos você traz aqui alguns pontos interessantes que eu queria compartilhar com os irmãos. E se você vai anotar, comece a anotar. O primeiro ponto que eu entendo nessa parte da palavra do Senhor é que quem é dele, quem vive com ele, tem intimidade e obediência. Do versículo 1 ao 7 você vê Deus ali conversando com eles. Preste atenção, e me chama muita atenção quanto a isso. Talvez você fale assim: pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Eu nunca ouvi a voz de Deus. Como é que Deus move, me direciona naquilo que eu tenho que fazer? Primeira coisa, irmão, você tem que entender que é o seguinte: o que é certo, é certo. Então se você já faz o que é certo, você já está ouvindo a voz de Deus. Segundo ponto é você analisar friamente o que a palavra diz sobre a decisão que você tem que tomar. Porque a palavra de Deus, ela não tem variação de dúvida, entendeu? Não existe, como é que diz assim, o achismo, eu vou fazer desse jeito. Sabe aquela questão da graça multiforme, hipergraça, como tem... Não é isso. O que a palavra de Deus diz, que a palavra do Senhor ela é tão certa, ela é tão específica, que ela discerne o quê? As intenções do coração. E ela é apta, ou seja, para dividir juntas e medula. Então,
para me entender, se eu tenho intimidade e ouvir aquilo que o Senhor precisa, ou seja, naquilo que Ele tem proporcionado para mim entender, eu preciso me colocar nesse lugar de intimidade e obediência. Preste bem atenção, irmãos. Tem muitas coisas que Deus coloca na nossa frente, situações que vão se movendo nesse ambiente que a gente tem que ter renúncias. Situações que nós devemos parar e dizer assim, mas espera aí, o que o Senhor espera de mim? E a gente não faz. Eu vou falar um parênteses aqui, dar um parênteses para os irmãos, só para os irmãos entenderem. Nós temos, alguém que é bom de matemática, quantas horas tem na semana? 100 horas, 24 vezes 7. Faz aí um cálculo rapidinho para mim. 168 horas, certo? Numa semana, 7 dias. Quando nós falamos de 2 horas para vir no culto, de manhã no domingo, a gente não separa isso. Não é domingo de manhã, não. Domingo de manhã é o meu único dia para descansar. Nada contra quem descansa e quem entende assim. Cada um faz da forma que entender. Só que são 168 horas. 168, e aí você multiplica pelos minutos e tudo mais. E você ainda acha que dá demais para o Senhor quando diz assim, não, eu vou me programar para ir uma vez no culto. No mês. E aí, irmãos, as coisas acontecem, as situações travam a vida, e a gente fica perguntando, por que, meu Deus? Entenda bem, irmãos, devolver o que é do Senhor faz parte. Ofertar faz parte. Tudo isso faz parte. Agora Deus quer você primeiro. Você pode dizer assim, Deus me quer em primeiro? Olha o que o texto diz, irmãos. Versículo 6 diz ali, por favor, volta ali, ó, o 6. Não é o 6, perdão. É o versículo 4. Versículo 4 diz assim, ó, tal. O que diz aqui, irmãos? Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... O Senhor se agradou primeiro disso aqui? De quem primeiro? Sabe o que é viver nesses dias? É o Senhor olhar no teu coração e se agradar primeiro de você, depois do que você faz. Primeiro da gente, irmãos. Pastor, eu sou um dizimista fiel na igreja. Eu oro todos os dias, pago um preço de oração, jejum. Deus me deu uma unção de fazer uma vistoria no ambiente. Sou sensível ao Espírito. Mas Deus não se agrada do teu coração. Uma vida de intimidade e obediência é filho que se dobra diante do Pai em tudo que faz. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente fica preocupado, né? Não, porque eu não estou fazendo isso. Irmãos, isso é consequência do que está aqui dentro de você. Porque se você não se incomoda em fazer nada, não vem dizer para mim que aqui dentro de você está queimando por fazer algo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz que nós somos um rio de água viva. E rio, irmão, é diferente de lagoa, entendeu? É fluindo, é passando, é sendo lavado, é ajudando, é se colocando. É entendendo que lá fora existe a criatura que aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Quantos estão entendendo disso? Que glória a Deus. Se você não se move para fazer nada no reino de Deus, não vem dizer para mim que o seu coração é do Senhor. Se você é uma pessoa que entra culto, entra semana, sai semana, sabe, você ora dos mesmos jeitos, sempre da mesma forma, sabe o que está faltando para você? Só um anjozinho de cerâmica para você estar adorando, para você ser um religioso dentro da igreja. Não vem dizer para mim que você que não ora por ninguém, não sabe nem orar além do Pai Nosso, não tem intimidade com o Senhor, não sabe conversar com o Senhor, não vem dizer para mim que Deus está olhando lá de cima e está vendo você como verdadeiro adorador. Não vem dizer para mim, irmão, desculpa, não é o que a Bíblia ensina.
Não vem dizer para mim que você que guarda só o que você quer, faz da maneira que você quer, você é confrontado com a palavra, você diz isso aí é bobagem, isso é aquilo outro. Não vem dizer para mim que você é cheio do Espírito Santo de Deus. Para mim não cola. Para mim não cola. Sabe por quê? Porque desde o início foi assim. Diga assim comigo: Deus tem interesse na minha vida primeiro, depois daquilo que eu sou. Irmãos, preste bem atenção. Eu ouvi isso lá atrás na minha vida. Eu não lembro quem foi que falou no dia. Mas se existe uma verdade diante de Deus, é que Deus nunca usa ninguém parado. Deus não usa ninguém parado. Deus não usa ninguém encostado. Deus não usa ninguém que está sendo, sabe, de trás dos outros. Por isso que Deus tem compromisso conosco. Deus é um Deus íntimo e pessoal. Deus não tem apadrinhado, Deus não tem neto, Deus não tem afilhado, Deus tem filho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E se você compreender isso, igreja, de uma forma prática do que tem que ser feito, você entende que a maior oferta que você tem que dar para o Senhor não são os seus bens, é a sua vida. A maior oferta que você tem que dar é entender que a sua vida é dele e ponto. Essa semana eu estava conversando com a minha filha e eu perguntei para ela assim: filha, quando você escolheu o homem de Deus para sua vida, que eu sei que o Senhor já escolheu para ti, agora vai você. Daqui a pouco é você que escolhe. Eu até brinquei, já brincava disso, mas o Senhor depois pediu para mim não brincar mais isso. Que o primeiro genro meu ia sacrificar o Senhor como oferta. Eu vi o Luiz Hermínio falando sobre isso, achei muita graça. Mas quando chegar o bem-aventurado, que eu sei que o Senhor já preparou, e já está chegando, e eu quero que quando ele chegue aqui vocês amem ele, porque eu vou ter dificuldade. Isso é brincadeira, irmão. Brincadeira. Mas eu falava para ela assim, eu dizia assim: filha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu demorei para entender algumas coisas. E a Priscila pegou uma fase minha em que eu machuquei muito ela. Porque eu não tinha cabeça. Não entendia que eu tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. E que se eu amasse Deus sobre todas as coisas, Deus derramaria sobre mim um amor tal, e isso transbordaria sobre ela. Eu disse para ela assim: filha, quando você escolheu um homem para você, assim como Israel escolheu a esposa, não queira em primeiro lugar o engenheiro, o médico, o empresário bem-sucedido, o que é bom com todo mundo. Sabe aqueles cara querido com todo mundo? Filha, escolha alguém temente ao Senhor. Escolha Deus que chora, um homem que chore diante do Senhor, que você, sabe, olhe para ele e diga assim: meu Deus, o meu marido é mais crente que eu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Alguém que te inspire a crescer no Senhor, não o que está sendo ensinado aí fora, não porque você tem que ter uma base. Irmãos, tudo isso faz parte, mas não adianta se o coração não estiver nas mãos de Deus. Eu não conheço um casamento ou um relacionamento que dure se Deus não for o centro. Existem bons casamentos, eu preguei já sobre isso. Mas existe um grande casamento, que é o casamento em que Jesus está presente. Porque na hora do milagre, para transformar água em vinho, é o noivo cheio de dinheiro que vai fazer isso? É o pastor que está pregando lá, que é cheio da unção? É os empregados que tinham um pacote de suquita lá e botam na água para dizer que é vinho? É Jesus que é chamado e o milagre acontece. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Entender isso, irmão, faz parte da vida do crente. Que tudo começa no nosso coração. O versículo 7 diz que Deus olhou para Caim e falou assim: Caim, o mal está na tua porta.
Está aí, ó, se dominar, vai dar tudo certo. Só que a gente escolhe o contrário, igreja. O homem sem Jesus, o homem sem a centralidade, sem a compreensão de Cristo, sem entender os seus papéis, ele vive nesses dias, sabe como? Faz assim na cadeira comigo, balançando. Como folha de bananeira. Qualquer vento de situação. Não, agora é isso. Agora é aquilo outro. Meus irmãos, eu profetizo em nome de Jesus. Bote a sua mão assim. Eu profetizo em nome de Jesus. Senhor, se por um acaso quem está aqui e quem está em casa vendo pelo YouTube, Deus tenha vivido dias onde o Senhor não é prioridade na vida deles, eu quero declarar em nome de Jesus, pela autoridade do sangue de Jesus, que eles passem a ser dessa forma, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, viver como um filho dele, ou seja, daqueles que vivem com ele, em primeiro lugar, eles têm um lugar de intimidade e obediência com o Senhor. Salmo 42, por favor, versículo 1 e 2. Davi, ele fala isso de uma forma única. Por isso que Davi fez o que fez, tudo que fez, da maneira como fez. Mas ele dizia assim, ó, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha. O que clama dentro de você, irmãos? O que fala a sua boca tem a ver com o que está aqui, ó. Para e pensa no que você está pensando. Você está entendendo? Para e pensa o que está movendo a sua vida, a sua mente. Quando você fecha os olhos, o que você está vendo? O que você está imaginando? O que você tem buscado? Isso vai falar do que você está se alimentando. Se você é uma pessoa que não consegue desligar da tua empresa, do teu trabalho, seja em qualquer ambiente, até mesmo do teu casamento, coisa nesse sentido, talvez o teu lugar de pensamento não está aos pés do Senhor Jesus. Salmo 37, irmãos, abre ali por favor, versículo 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu. Versículo 5. Entrega, diga comigo assim, Senhor, fale forte, Senhor, eu preciso entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. Se tem algo, escute o que eu vou dizer para você, irmãos, em nome de Jesus. Se você já fez o que tinha que ser feito, se você já usou todas as possibilidades que deveria ser feito, e a coisa ainda não aconteceu como você acha que tem que acontecer, porque veja bem, não é como a gente quer, é sim como Ele deseja. Confia no Senhor, entrega para o Senhor, e Ele vai fazer. Senão, irmãos, nós estamos errados em pensar que isso aqui é a voz de Deus falando conosco. Se a gente não entrar nesse lugar de intimidade e obediência, como lá atrás Deus colocou isso em prova na vida de Abel e de Caim e Abel, e Caim não entendeu dessa forma. Tem gente que quer viver num ambiente, sabe, de intimidade com Deus, quer viver isso, mas quando Deus aponta uma direção, não, está errado. Não é isso. E Deus tem construído resposta, alinhando tudo, fazendo tudo, mas não é isso. E aí quando você vê a vida dessa pessoa, quando você vê os frutos dela, porque irmãos, deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus. O que testifica o Deus que você serve não é o seu currículo. O que testifica o Deus que você serve não é o quanto que você tem na conta. O que testifica o Deus que é vivo na sua vida são os milagres que te acompanham. É quando as pessoas olham para você e digam assim, rapaz do céu, esse era mentiroso, trapaceiro, ninguém gostava de estar perto dele. Olha a pessoa que virou. Porque o olhar natural do homem é o seguinte, rapaz, fulano não tinha nada, olha o que ele é.
O olhar natural do homem é o seguinte: nossa, fulano de tal chegou aqui de bicicleta, olha quantos carros ele tem agora. E aí você não para analisar e nem conversar com a pessoa e perguntar o seguinte: tá, como é que você teve tudo isso? Um exemplo. Você não sabe o que essa pessoa, ela tem colocado diante de Deus as prioridades. Mas o ser humano só vê o quê? Os frutos. Só vê aquilo que os seus olhos enxergam. Mas não vê quanto tempo essa pessoa deixou, sabe? E disse assim: não, Senhor, isso aqui é teu, isso aqui é teu. Para mim, quando eu vou conversar com uma pessoa e digo assim: então, o Senhor é meu sócio em tudo que eu faço, eu já viro as costas e disse: você não entendeu nada. Deus não é sócio de ninguém, irmãos. Deus é dono de tudo. Quem crê nisso, diga amém. Quem é você para colocar em Deus uma cota de algo que é tudo dele? Você está maluco? Quem é você para dizer assim: não, isso aqui é do Senhor, é tudo dele? E a nossa cabeça se leva só o quê? Faz assim comigo, ó. Irmãos, Deus não quer isso, irmãos. Ele já é dono do ouro e da prata. Agora, isso não impede de maneira alguma de você fazer o seu papel, continuar honrando ao Senhor, devolvendo o que é dele. E preste bem atenção, eu já disse isso e repito: o fato de nós não falarmos sobre dízimo e oferta aqui em cima, não é porque nós somos contra. E nem queremos fazer dessa igreja um lugar onde as pessoas vêm e digam assim: lá eles nem falam sobre isso. Entenda, nós deixamos claro, e o entendimento é esse: se você diz cristão, servo do Senhor, anos de crente, e conhece a palavra, e não devolve o que é dele, desculpa, você deve ter aprendido outra coisa, tipo Instituto Universal Brasileiro, YouTube. Diga assim comigo: se eu sou dele, tudo em mim é dele. Quantos crentes digam amém? Pronto. Segunda coisa que eu vejo naqueles que têm Deus e vivem com Ele, é um quebrantamento contínuo. E uma unidade no que Ele faz e o que Ele pensa. Você já viu que nós estamos vivendo um tempo onde as nossas razões têm que prevalecer primeiro? O nosso jeito de pensar tem que ser colocado em prova. No sentido de que, por exemplo, se não pensa como eu penso, então deu. Se não age como eu ajo, deu. Não, eu escolho fulano de tal porque pensa como eu. Eu não sei de onde se tira essas ideologias, irmão. Essas coisas na cabeça que eu não vejo isso em lugar nenhum. Irmãos, quem é o nosso maior exemplo? Vamos falar mais forte? Jesus é o meu maior exemplo. O que Jesus tinha a ver com Pedro, irmão? O que Jesus tinha a ver com Mateus? O que Jesus tinha a ver com João? O que Jesus tinha... E aí vem com essa baboseira para mim dizer que você tem que mudar o teu ecossistema, tem que não sei o quê. Irmão, para com isso. Para com isso, porque Jesus não parou nesse lugar. Jesus caminhou com essas pessoas em tudo que elas faziam. O problema não está nas pessoas. O problema está na gente. Em olhar para o fulano de tal e dizer assim: não posso andar com esse cara porque ele é desse jeito. Irmãos, transforma. O que está dentro de você é muito maior do que está lá fora. O evangelho do Senhor, ele tem que ser pregado para fora. Você está entendendo, irmãos? Igreja, diga assim comigo: igreja é ser chamados para fora. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Quando a gente bate na tecla aqui sobre GA, irmãos, não é porque tem que botar num peso ou isso, aquilo, outro. Não, irmãos, é porque é uma questão prática do servo de Deus. Relacionamento. Quem é cristão e não se relaciona está errado. Errado. Quantos já viram aquela história da menininha do tsunami? Já ouviram? Quem não ouviu, levanta a mão que eu vou contar de novo. Pronto, se tivesse um eu contava.
Eu não sei se isso foi verdade, se isso é fato, realmente eu não sei. Eu vou contar a história que eu vi no Instagram. Achei legal e bonita. Virou filme, inclusive, né? Mas não sei se é verdade, né? Diz que uma menininha foi passar férias com os pais lá, quando deu aquela tragédia do tsunami, há muito tempo atrás, lá em Tailândia, né? Lembra? Acho que foi 2008 isso, deu umas ondas lá, antes... 2004. E teve a onda que acabou com tudo e tal. Pois é, conta a história, ou o filme, de que uma criança, uma semana antes de viajar, na escola, na aula de geografia, a professora disse que, tsunami é dessa forma, tsunami é dessa maneira, e mostrou para ela que, digamos assim, quando o mar recua muito bruscamente, é porque está vindo uma grande onda, e isso tem que se abrigar, tem que procurar isso, tem que procurar aquilo, enfim. E assim foi feito. E aí ela foi para a praia, de férias com a família, e brincando com o pai lá, ela percebeu que a onda recuou muito rápido. E no que recuou muito rápido, a menina lembrou da aula de geografia e começou a gritar: gente, vai vir uma onda, vai vir um tsunami, e isso, aquilo, outro, e começou a falar para o pai, e aquele primeiro momento o pai não atinou porque a filha falou, e eu sei que ela pegou e falou assim: então vamos, e começou a dizer para todo mundo: vamos sair da praia. Resumo da história. Ela tinha uma informação, sim ou não? E quem ouviu aquela menina se salvou. Mas quem não ouviu, morreu. Assim é o cristão. Quem tem salvação? Quem tem a informação da vida eterna? Você levanta a mão assim, porque eu acho que você tem, né? Você já parou para analisar? Se de repente hoje você está inserido num meio em que você não quer viver isso, não quer falar sobre isso, não quer ministrar sobre isso, você já parou para analisar? Que vidas hoje que estão em volta de você, aí sim você fala desse ecossistema, porque você mostra Cristo e não as suas técnicas. Cristo que transforma, é Cristo que faz mudar as pessoas, é Cristo que traz vida. Aí sim, você salva pessoas, você leva elas para um lugar diferente. Diga assim comigo: eu tenho uma informação e eu preciso fazer ela conhecida. E a Bíblia deixa claro, irmãos, que não é falando apenas, mais prático ainda, vivendo. Vivendo. Diga assim comigo: eu vivo a vida de Cristo em mim. Profetiza isso sobre a sua vida mais uma vez. Diga assim: eu vivo a vida de Cristo em mim. Pronto. Abre comigo, por favor, lá, Data Show, Provérbios 4, versículo 23 e 25. Do 23 ao 25. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés. Olha só, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Versículo 27. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Diga assim comigo: um filho de Deus anda conforme Ele quer, não como eu acho. Se você for pegar, irmãos, a história lá do Gênesis, você vai ver que naquele momento, quando Deus vê a situação acontecendo, do pecado tirar um projeto de eternidade para o homem, onde nós deveríamos viver eternamente, onde nenhuma doença, nada, nós não deveríamos ter nada do que aí tem hoje. Eu vou conjecturar aqui. Eu imagino Deus dentro dele com um sentimento de: por quê? Por quê? O que sabe? Por quê? Tem tantas coisas que acontecem na nossa vida, e eu creio que todos aqui têm o Espírito Santo de Deus, e quem está em casa me ouvindo também, sabe quando o pé está na maldade, o Espírito Santo liga a luz de amarelo. Opa, tem certeza? É isso mesmo. Para onde você está indo? Olha só o que está acontecendo. Você já conhece esse caminho. Quer ver quando a pessoa já é reincidente no que faz?
Mas de novo, você já não sabe, você já deveria ter aprendido. Eu digo para mim, sabe uma das coisas que eu mais aprendo nos dias de hoje? É como não fazer. Tem um ditado que eu gosto muito que diz que um sábio sai de um buraco que um inteligente sai de um buraco que um sábio jamais cairia. Tem gente que é inteligentona. Cai e sai, cai e sai. Só que só se cansa, se frustra. A alma toda quebrada. Não acredita mais em nada. Da sua boca não sai mais vida, só sai morte. Só sai desconfiança. A boca só, em vez de abençoar, só amaldiçoa. Sabe aquelas pessoas que nunca tem nada de positivo, só negativo? Porque tem que, não, porque não tem, porque não sei o que. É sempre um por quê. Não tem vida, não tem apoio, não tem nada. Nada. Tudo é frustração, tudo é refletindo o reflexo de dentro nas situações. Você vai tomar uma decisão, vai compartilhar com o cônjuge ou com a cônjuge. Você vai falar com ele ou com ela. Não, mas isso não pode. Nunca pode, sempre é frustração, sempre é castração. Os sonhos é tudo, porque reflete como está dentro para fora. Diga assim comigo, em nome de Jesus, sai água doce da minha fonte, não amarga. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Outro texto também sobre esse lugar de quebrantamento é Provérbios, nós lemos agora 37, não, já lemos também. Quantos estão entendendo o que está sendo ministrado nessa manhã, meu irmão? Eu quero que você saia daqui entendendo que se você vive com Ele, como você diz que vive, como nós falamos que vivemos, quando nós queremos dizer a outros que vivemos, isso tem que ser pontos claros em nossas vidas. Primeiro, um lugar de obediência e intimidade. Segundo lugar, que existe um quebrantamento em nossas vidas. Quer ver uma coisa, irmãos? Diga assim comigo, a fé, ela tem 3 pilares. Diga comigo, confiar, entregar e descansar. Sabe quem alcança isso? Quem é quebrantado diante do Senhor. Enquanto você olha para as circunstâncias que você tem construído e acha que você está indo bem, teus atos, braços, você está indo show de bola. Enquanto você não experimentar um sobrenatural de Deus para efetivar que você está dependendo dele, a possibilidade de você estar fazendo do seu jeito é muito grande. Sabe quando Deus faz as coisas? Quando acontece um milagre que você não sabe explicar o que aconteceu. Aí é Deus fazendo. Quando você olha para a situação e diz, rapaz, isso está acontecendo, só Deus mesmo. Sabe quando você não tem para explicar, não tem nem rumo. Pois é, eu só fiz isso, daí está aí agora. Mas o que aconteceu? Pois é, eu não sei muito o que aconteceu. Diga assim comigo, filho de Deus, vive no mesmo ambiente de milagres e prodígios. Há uns meses atrás o Senhor me deu uma palavra, e na hora certa eu vou ministrar ela, que diz que quem não ouve o que Deus fala, jamais vai ver o que Deus vê. Você entendeu isso? Diga comigo, quem não ouve o que Deus fala, jamais vai ver o que Deus vê. Quantos estão entendendo o que estou falando nessa manhã, em nome de Jesus? Abre comigo, por favor, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 ao 24. Terceiro ponto, aqueles que são e vivem com Ele, têm vida e fruto. Vida e fruto. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: em tudo dai graças. Quem pode dar glória a Deus aí? Não está dizendo ali, é só no dia 1º, dia 2 que cai a conta, na conta. Não está dizendo aí quando, né? Teu casamento está daquele jeito, bom, né? Pergunta as horas. Sim, amorzinho, são 1h30. Filho vai fazer, sim senhora mamãe, sim senhora papai, sim senhor papai.
Não, em tudo dai graça. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, é em tudo, hein, irmão? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19. Não apagueis o Espírito. Quantos estavam aqui domingo passado? Conselho, se você não veio. Acho que a Aurélia estava aqui, né, Núria? Entra lá no YouTube da igreja. Ou volta ali na lista de transmissão. Lá vai estar o link da pregação. Aprende sobre o Espírito Santo, irmão. Não apagueis o Espírito, versículo 20. Não desprezeis as profecias, versículo 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Obstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo assim sejam conservados, o que, irmãos? E irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Diga assim comigo, quem é dele tem uma vida que evidencia ele. Se você for analisar o contexto, nossos irmãos estão ministrando àquele povo a forma como eles devem viver, da maneira como eles devem viver. Quando ele fala sobre profecia, é o seguinte, preste atenção no que eu quero dizer aqui. Retende o que é bom, irmãos. Retende o que é bom. Se uma profecia vem e te enche o ego como se você tivesse, eu tinha razão. Aham. Eu sabia que o meu Deus era fiel, porque Deus usou a boca de um profeta para dizer desse jeito. Irmãos, retira só o que é bom, amém? Não viaja não. Não tem tempo mais, Jesus está voltando. E o diabo sabe o que você quer, você está entendendo? Ele só não sabe, presta bem atenção, ele só não sabe o que você pensa. Mas ele conhece cada fraqueza sua. E ó, quer ver como Satanás monta as armadilhas? Com isca. Ele vai colocando a isca até descobrir qual é a tua fraqueza. E isca, irmão, fala de fraqueza. Lembra dos Trapalhões, quem é antigão aqui? Que o Didi lá escrevia num papel isca e descia num papelão e pescava? Não pensa que Satanás vai fazer assim contigo, não. Sabe? Escrever num papel, num anzol, e colocar na sua vida aquilo que você não gosta. Ele vai colocar aquilo que você vai dar brecha. Profecia, irmãos, é bênção. Cremos, e fato é. E fato acontece. Quantas coisas já aconteceram. E assim, irmãos, você está no ministério onde existe tantas palavras proféticas para esse lugar que você não tem noção. Quem é mais antigo aqui da comunidade Cristã Nova Aliança sabe do que eu estou falando. Irmãos, se a gente parar, se alguém tivesse anotado todas as palavras proféticas, Fabinho, Regina, e anotasse ela, no dia tal foi falado isso, no dia tal foi falado isso, e a gente puxasse hoje um livro, fazesse um arquivo para isso, você ia ver, eu tenho certeza que tem ainda mais 30 anos aí de promessa. De tanta coisa que tem para acontecer aqui nesse ministério. Diga para a pessoa do seu lado, você faz parte se quiser disso. Eu quero, em nome de Jesus. Eu quero. Então, um lugar de vida e fruto. Quem é grato, irmão, se entrega. Quem é humilde reconhece o senhorio de Cristo. Efésios 5, 1 e 2. Efésios 5, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Sede, pois, imitadores de quem? De Deus. Como filhos. Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma. Esse dia eu estava ministrando no nosso GA lá no paquetá.com. Se alguém mora em toda a circunvizinhança. Ontem eu fiquei triste que faltou energia lá. Foi ontem? Ontem. Não pode. Eu comecei a dizer, não, senhor, eu tenho um GA lá, tem que voltar a luz. Não sei se teve, que eu passei a história e já eu não vi mais. Mas eu estava ministrando sobre isso, irmãos.
Lá atrás, no Velho Testamento, quando uma pessoa queria sacrificar algo ao Senhor, ele ia lá escolher as pedras, né? Tudo certinho, se encaixava. Fazia um altar bonitinho. E aí ele colocava fogo. E quem tinha certeza que estava fazendo um sacrifício bom, já ficava esperando a fumaça subir reto. Mas eu tenho certeza que tinha uns ali, sabe? Uns ali que, como diz o outro, sacrificava para os outros ver. Jogava fogo assim, ó. Porque o sinal que o Senhor reconhecia e recebia a oferta de sacrifício era o aroma, ou seja, a fumaça subia reto. Nos dias de hoje, você não precisa mais colocar pedra. Diga assim, glória a Deus por isso. Mas sabe onde é o lugar de sacrifício com aroma suave ao Senhor? Bate assim, ó. Aqui está o altar. É o que você faz que determina se o Senhor recebe ou não. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E quando fala de integridade, irmãos, é em todos os ambientes. É você ser inteiro em todos os lugares. Na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, no meio da sua família, no meio dos parentes, nos amigos de futebol, em tudo. Ali sim, como oferta e sacrifício a Deus. Que? Vamos ler? 1, 2, 3 e? Aí você responde para você mesmo. A sua fumaça está subindo reto ou indo para o lado assim? Aí você vê o fruto da sua vida. Se você não conseguiu romper em áreas, se tem coisas que você precisa mudar, se dentro dos teus parentes, como é que se vê, irmãos, isso é tremendo. Outro texto também para a gente terminar. Lucas 6:45, eu queria que você ficasse de pé, por favor. O grupo de louvor pode vir aqui. Lucas 6:45 diz: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, irmãos, do bom tesouro tira. Agora o homem mau, do mau tesouro também tira. O texto diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que Jesus está voltando. Jesus está voltando. E lembra que eu falei da representação da menina e o tsunami? Pois é, você tem essa informação. Eu tenho essa informação. E se você tem andado com medo da volta de Jesus, deixa eu te dizer algo. Aí está o problema. Temor é fruto de alguém que obedece. Temor é fruto de alguém que entende o Pai que tem. Temor está ligado a um coração grato. Medo está ligado a alguém órfão. Medo está ligado a alguém que não sabe o que é obediência. Medo está ligado a alguém que não se deixa tratar. Nós ansiamos a volta de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. E o que tem que ter no teu coração, assim como no meu, é o temor que, se Ele disser é agora, a gente fique. Por isso o que é pregado, o que é ministrado é palavra, irmão. Palavra. Porque o que endireita a sua vida é a palavra. O que endireita a sua forma de pensar é o que você submete à palavra. O que vai trazer vida, o que vai te trazer libertação é a palavra de Deus. É compreender das Escrituras de Deus.
A minha oração nesse momento é que você, que é filho de Deus, porque eu creio que é, passe a viver como Ele quer que vivamos, não da forma que queremos. O que é que Paulo diz? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.